Hoje eu vou falar um pouco sobre a gente vender confiança, né, segurança ou dar garantia sobre alguma coisa e quanto que às vezes isso daí é um pouco ilusório, né, da nossa parte, mas nós ainda assim compramos porque nos faz nos sentirmos seguros, né? Eu sou o Lincoln ou Atmaran e esse é o canal Já Pensou, um canal sobre terapias e reflexões. Eu acredito que nós temos um certo condicionamento, né, desde a nossa infância de nossos pais geralmente vão falando o que que é certo, o que que é errado. Depois são nossos professores que dão, né, a nota a partir do que é certo e do que é errado, segundo eles. E quando a gente vai crescendo, a gente já está condicionado dentro dessa caixinha, né, como algumas pessoas falam, né, o pensar fora da caixa é fora desse padrão, né, que é pré-estabelecido pela sociedade, que eles colocam pra gente como uma norma, né? E quando a gente é condicionado por esses padrões, nós dependemos muito do que os outros nos falam para definir como que a gente tá, para a gente ganhar confiança também, segurança. Então, mesmo questões de conhecimento que você tem, se você não tem um diploma, se você não tem um certificado, por mais que você saiba fazer bem, até melhor do que algumas pessoas que já trabalham na área, às vezes você fica com dúvidas de quão bom que você é ou se você pode mesmo atuar na área ou não. E isso por quê? Porque a gente acostuma muito a receber essa aprovação, né? E ter essa segurança de alguém falando que você está pronto, de que você está apto a fazer algo. E nesse sentido, é ok para todo mundo que é, vai trabalhar dentro dessas caixinhas, né? Para quem está condicionado e está bem em viver nesse normal da sociedade, né? O que a sociedade espera e cobra das pessoas. Mas algumas áreas são um pouco diferentes ou são um pouco mais complicadas, né? Por exemplo, essa área de terapias alternativas é muito complicado porque é, por mais que a gente tenha certificado, né, tenha a questão de diplomas também, né, de alguns cursos, cada pessoa é um pouco diferente. Então, se a pessoa vier, né, um paciente vier com dor nas costas, na lombar e pergunta para mim: "Ah, eu tô com essa dor, você pode resolver para mim?" Eu não respondo que eu posso, por mais que eu consiga resolver ou ajudar a melhorar na maior parte das vezes, eu não acho legal eu falar que, ah, não, eu resolvo sim, pode vir que eu vou dar um jeito. Por quê? Porque muitas vezes ele não me dá nenhum dado, né? O que que aconteceu, se ele bateu, se ele caiu, como que ele se machucou, se veio do nada, né? Muitas vezes ele não percebe quando que foi se construindo aquela tensão muscular, por exemplo, quanto que ele fica fora de posição no normal. Então, assim, como não tenho referência muitas vezes de qual a causa da dor e muitos pacientes nem vão procurar um médico antes de vir, é difícil, né, de afirmar alguma coisa. Alguns pacientes até foram no médico e o médico falou que ele não tinha nada, mas ele estava com dor. Então, também, mesmo os médicos não tem como garantir 100%, né, o que que eles vão fazer, que eles vão te melhorar. Então, é uma área que é complicada de dar garantias, né? De se afirmar 100% que você vai resolver o problema da pessoa. E mesmo assim, pelo condicionamento que nós temos, algumas pessoas falam: não, pode vir que eu vou resolver o seu problema. Se você tiver algum problema, eu resolvo para você. E é lógico que ele vende muitas vezes por ter essa abordagem, ele vai vender bastante, mas às vezes é um pouco enganoso, né? No sentido de é, não tem muito como você garantir, né? E se a pessoa romper o músculo, né? E se a pessoa tá é,
com alguma deficiência, algum problema neurológico, às vezes você não vai conseguir resolver. Alguns tipos de problema você vai conseguir fazer muito pela pessoa, mas garantir sem ter uma avaliação, né, sem realmente ter visto e tocado o paciente, é difícil. E mesmo algumas coisas assim, na massagem, né? Você, pelo toque, a gente vai percebendo onde estão as tensões, né? Com a experiência, a gente vai melhorando, né? Na avaliação, em descobrir o que pode estar errado e como podemos resolver. E algumas dessas coisas, elas não vão entrar num certificado, né? A nossa experiência não entra num certificado. Porque muitos cursos, é, os cursos técnicos até têm uma carga razoável, às vezes, de prática, mas os cursos livres, muitas vezes, male male tem prática, né? Você pratica uma, duas vezes no curso e depois eles te colocam no mercado como uma pessoa apta, né, em alguma medida, a fazer aquele tipo de massagem. Então, quanto que a pessoa realmente faz uma massagem boa? Você, na verdade, por mais que a pessoa tenha um diploma, você não tem como garantir, né? Aquele diploma, aquele certificado não diz muita coisa a respeito de quão bom que o cara é. E muitas pessoas que nem têm diploma, né, nem têm certificados, às vezes têm uma mão muito boa, porque sempre fez massagem, sempre ajudou, né, os outros a tirar um pouco da dor das outras pessoas. E tudo bem, às vezes ele não pode carecer de um conhecimento técnico, né, ou teórico, né, do que ele consegue fazer. Mas às vezes até ele pode adquirir esse conhecimento através de livros e isso não te dá um certificado. E se alguém vai procurá-lo, né, e pergunta sobre certificados, ele não vai ter. Agora, se você se apoia nisso para decidir, essa pessoa não vai ter uma clientela muito grande, ou pode até ter dificuldade no começo, né, de fazer, de encontrar clientes, né, ou dos clientes confiarem nele. E isso é complicado, né, nessas áreas. Não falo só dessa área, né, de massagem, mas áreas artísticas também. É que as áreas de artes, muitas vezes o pessoal realmente avalia mais a capacidade da pessoa, né? Fala, vem, mostra um pouco do seu trabalho e com isso já te dá essa referência. Agora, se você fala o preço da massagem e a pessoa nunca fez, ela vem, ela fala, putz, eu vou pagar para um cara que eu não sei nem se consegue fazer, sabe fazer bem ou não. Aí é um pouco mais complicado, né? E muitas vezes, mesmo que a pessoa saiba também, existe a questão da preferência, né? Se você faz de uma forma e não é a forma que a pessoa gosta, às vezes a pessoa vai sair meio, não gostei muito da massagem, ou achando até que não gosta de massagem. E às vezes se trocar, né, de tipo de massagem, ele já pode gostar. Porque o toque também, ele passa muito, né, impressões diferentes, né, para a pessoa. Então cada pessoa tem um toque diferente. Por mais que seja o mesmo estilo de massagem, né, o mesmo tipo de massagem, cada pessoa passa uma sensação diferente. E aí é a mesma coisa que você pensar em namoro, né? Você sai com uma pessoa, não deu certo, aí você fala, eu não sirvo para namorar, ou eu não quero sair mais com mulheres, porque eu saí com uma e não deu certo. Não é bem assim, né? Às vezes você não encontrou uma pessoa que seja compatível com você, ou um estilo de massagem que seja compatível com o seu. Então, é difícil às vezes também, né? Você falar, não, confia, tenta de novo, né? Aí você, mas eu não gostei, por que que eu vou pagar de novo para fazer uma coisa que não foi boa para mim, né? Então, é complicado, né? Em áreas que são tão subjetivas, você dá alguma segurança, né? Dá alguma garantia a respeito do que a pessoa faz.
É a mesma coisa que as artes, né? Se você olha uma pintura, às vezes para você ela vale US$ 1 milhão. Para outra pessoa, nossa, não, nem me pagando eu não quero levar esse negócio, trambolho gigante ali que não diz nada, né? Não mexe nada com você. Então, é complicado, né? Mesmo para você desenvolver algo novo, se você está muito condicionado, né, nessas certificações, como que você lança um produto novo, né? Porque você não vai ter certificação nenhuma, né? Você que vai, depois de um certo tempo, com o reconhecimento das pessoas, você vai poder, de repente, dar uma certificação para as pessoas que fizerem o seu curso. Então você vai desenvolver, é muito mais complicado, né? Os primeiros, as primeiras pessoas que estão com um método novo, com uma forma nova de trabalhar, às vezes tem uma dificuldade muito grande, né? Nessa sociedade que a gente está. Por quê? Porque está muito condicionada, né? A ter certificados, a ter garantias, ou esperar isso em algumas situações. Tudo bem que, assim, na minha área, pelo menos, eu não conheço ou não me aconteceu muito das pessoas cobrarem os meus certificados, né? Então a pessoa vem, às vezes achou interessante ou ficou curioso sobre a minha massagem, recebe e depois decide se volta ou não, né? Quanto que gostou, quanto que deu de efeito, vai percebendo isso e decide se confia ou não em mim. Mas até algumas pessoas confiam demais, né? Ela passou uma vez, eu consegui melhorar uma dor, aí ela volta noutra vez esperando que eu vá resolver a dor dela e é um problema totalmente diferente, são questões totalmente diferentes. Então eu não garanto para a pessoa, mas às vezes a pessoa vem com essa expectativa, né? E como eu disse, né, seres humanos são muito diferentes, são muito variáveis. Mesmo a mesma pessoa, dependendo da situação, não vai ter o mesmo problema, não vai dar para você resolver o problema da mesma forma. O nosso corpo se adapta, o nosso corpo se modifica e isso vai fazendo com que seja algo que a cada sessão, a cada terapia, possa acontecer de repente uma coisa que você já fez várias vezes e que sempre funcionou, de repente não funcione tão bem em algum momento. Essa era a reflexão de hoje. Espero que tenha sido interessante, né? Se gostaram, deixem um like, podem seguir o canal e eu vou ficando por aqui. Boa reflexão a todos. Até mais.